Ok, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui com o Anselmo Tambellini, fazendo uma série de entrevistas, que o nome vai ser Vida de Militante. E o Anselmo representa muito o PT de Ilhabela. Como eu sempre disse, talvez se não fosse o Anselmo, não existisse o PT hoje em dia aqui na nossa cidade. Então, boa noite, Anselmo. Boa noite, Guilhermo. E vamos iniciar a nossa live. Boa Guilhermo, noite. faz a sua apresentação e depois a gente já passa a palavra para o Anselmo. Não, boa noite a todos. Acho que a maioria me conhece, né? Eu sou baiano de Acarajé, e moro na ilha faz uns 5, 6 anos. E, bom, eu vim do Vale do Ribeira, onde foi a minha última militância, junto aos pescadores artesanais, aos quilombolas, aos indígenas, né? E aos agricultores familiares. E eu estou muito também curioso, né, querendo saber como foi construído o PT aqui na ilha, de quem foi a iniciativa, como que foi se constituindo o PT aqui na ilha, desde quando, se o Anselmo foi o primeiro candidato a prefeito que a gente teve aqui na ilha. Enfim, seria importante conhecer um pouco da história do PT aqui na ilha, né? E ninguém melhor do que o Anselmo, que enfrentou, certo, as últimas duas campanhas para a prefeitura, né? Então, dito isso, Anselmo, boa noite. E contigo, então, a história. Tá Sim, bom, obrigado. desculpa, antes era importante, Ricardo, você que está timoneando, ver mais ou menos quantos companheiros temos participando, para a gente ir avaliando. Isto aqui é uma primeira experiência, né? É decir, que nós pretendemos, mesmo podemos até reprisar ela, na medida em que hoje nós temos aqui um relato sobre a história. Vamos ter um relato sobre a história do PT aqui na ilha, né? E acho que sempre vamos ter que repetir, né? Porque é importante que todo mundo conheça, é dizer, as mulheres, os homens que participaram na construção do partido, né? Bom, Exatamente. A gente vai ter todas essas lives guardadas no grupo do PT Ilhabela, na página do Facebook do PT Ilhabela e na página do Facebook do Comitê Lula Livre. Bom, Anselmo, é com você. Tá bom, eu quero cumprimentar todo mundo. Uma boa noite ao pessoal que está acompanhando. E primeiro eu queria dizer que nós refundamos o PT. Já havia existido um PT antes da gente, inclusive com um candidato a prefeito que foi na época o Catulé. E aí eu não sei por qual motivo eles deixaram que o PT morresse, né, desaparecesse. Houve aí uma troca, entregaram o partido para não sei quem, para mais não sei quem. Aí eu já não tenho muito conhecimento. Mas nós refundamos o PT, foi um ano antes da primeira eleição do Lula. Nós refundamos o PT, que veio aqui o coordenador da macro-região, da nossa região, que é Litoral Norte, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, que era o Zé Luiz Gonçalves. E nós nos reunimos, ele e mais 5 pessoas, e refundamos o PT. E nessa época, a gente fazia umas reuniões que às vezes iam 2, 3, e a gente fazendo reunião para no PT fazer ele crescer, fazer ele existir. Foi uma época muito assim, de muita expectativa nossa
e de pouco respaldo no sentido das pessoas quererem fazer parte do PT, né? Até os antigos petistas tiveram uma demora em vir do pessoal desses 5 pessoas que nós refundamos o partido, tem gente que já foi embora de Ilhabela, 2 já não moram mais na Ilhabela. Na época, a Cláudia Keber, que foi a primeira candidata dessa nova fase do Partido dos Trabalhadores de Ilhabela a ser candidata, ela foi, no primeiro momento, ela foi candidata a deputada estadual. Ela teve uma votação extremamente expressiva, teve mais de 14 mil votos, eu não me recordo quantos. Depois ela foi candidata a prefeita. Ela, na época, ela teve 700 e poucos votos. Ela teve muito mais votos que o Toninho Colucci, que teve 500 e pouco. Mas no decorrer desse tempo, ela se desfiliou, ela não quis mais fazer política, e eu acho que se ela tivesse continuado, eu acho que ela tinha ganho a eleição do Toninho Colucci. Mas são coisas que a gente não... Da política é assim mesmo, não tem muita identidade e acaba saindo. Mas aí depois houve um tempo em que nós ficamos numa fase muito ruim de sobrevivência, muito pouca gente, aí fazia reunião, aí tinha um pessoal que estava sempre junto, e o PT, eu era presidente, e o PT pedia que houvesse uma reciclagem na presidência, aí a gente fazia com que houvesse outros presidentes, aí houve presidente que, na hora que virou presidente, foi lá se vender ao Colucci na época para arrumar emprego, já tinha arrumado emprego, tivemos que ir lá falar que o PT não era isso, o PT não tinha essa função de arrumar emprego, de fazer a vida de ninguém. Aí o Colucci voltou para trás, e aí essa pessoa nem mais frequenta o PT, que eu acho que é por ter tido esse desgosto, né, de não ter alcançado o que ele buscava dentro do partido. E teve muita coisa nesse sentido, muita gente que queria usar o PT para fazer aproximação com quem estava no poder. E eu fui sempre contra, eu sempre fui muito objetivo de que isso não era a nossa função era fazer um partido que realmente tivesse vida, que ele realmente tivesse as suas opiniões, que ele tivesse uma postura muito mais de defesa do trabalhador, de defesa das pessoas mais humildes economicamente, que moravam pior, que não conseguiam ter grandes conquistas, né, até para condições de estudo. Mas eu confesso que isso foi uma coisa difícil de carregar. Houveram filiações que depois, em algum período, ficaram. Eu achava que teria uma vida que o PT iria fazer, mas essas pessoas também, por algum motivo, se desfiliavam, e sempre houveram disputa dentro do partido, no sentido de que o partido deveria fazer parte dessa história de quem está no governo. E eu sempre me opus, né? E, inclusive, eu digo isso de uma maneira, às vezes eu ponho nas nossas reuniões, que eu devo ser culpado pelo não crescimento do partido, por segurar essa posição de ter uma identidade política, de fazer com que as nossas ideias em nível de partido nacional, de partido estadual, de partido regional, fossem as mesmas aqui de Ilhabela. E hoje eu vejo com grande alegria que tem muito mais gente participando, tem um pessoal bastante interessado em participar, e isso me dá muita alegria. E eu digo que
eu já estou numa fase de reciclagem. Eu preciso passar com que as pessoas façam muito mais o PT do que eu. Eu posso, de uma maneira bem mais sossegada, vamos dizer assim, participar, ajudar a falar como que vai ser que as coisas acontecem, por que que acontecem. Então, eu tenho muita clareza da política, das pessoas que fazem políticas de Ilhabela, e isso eu posso colaborar e, ao mesmo tempo, eu vou estar aí brigando pelo nosso partido. Satisfeito? Não? Muito bom, Anselmo, muito bom. A gente conseguiu ter uma boa ideia de como foi andando, né, o nosso partido, como a coisa foi caminhando, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, mas eu tenho só um contra o que você disse que você tem a impressão que é o culpado do partido não ter crescido tanto. E eu digo que eu acho que é o contrário. Eu acho que o nosso partido, a gente tem, inclusive, entre aspas, uma pureza, né? Alguma coisa que a gente não se vendeu para nenhum governo. E isso acho que é uma coisa bastante importante para cá. Então, acho que o partido ele existe, ele tem muito da sua integridade, da sua retitude. Inclusive, para você entender como, até na última eleição, nós fomos, né, nós fizemos essa, essa aliança com o PSOL, que eu acho que foi uma coisa de muita identidade, né, dos partidos, é uma coisa que eu acho que nós temos que também fazer sempre esse caminho, né? Eu fui 2 vezes candidato a prefeito, e nessas 2 vezes foi muito mais numa questão de mostrar que nós existimos, que nós sabemos fazer um discurso diferente dos outros, que nós temos bastante ideias, bastante condição de fazer um plano de governo muito mais participativo, muito mais popular. Então, isso foi sempre uma coisa que eu achava que tinha que existir. Eu, na verdade, eu sempre achei que seria impossível ganhar uma eleição, mas seria possível a gente mostrar o porquê da nossa existência, né? Então, eu acho que se a gente ainda tem que crescer mais, até no sentido de fazer uma chapa de candidatos a vereador, ter um candidato quem sabe, mais empolgante, um candidato que encare de uma maneira diferente uma eleição, não só nessa questão de querer mostrar a nossa existência, né? Agora, eu queria fazer aqui com vocês como que nasce a história que eu tinha conversado com o Ricardo de fazer política, né? Porque eu sou petista. Eu sou de uma cidade que chama Batatais, onde eu nasci. E lá, quando eu estudei, tinha um ginásio que chamava Ginásio Vocacional. E esse ginásio vocacional, ele era um projeto da dona Maria Nilde Marcelani. E ela era uma pessoa que, na época, ela usou todo o seu poder de criatividade, o seu poder de fazer com que a sociedade pudesse mudar, e ela criou o ginásio, e nesse ginásio a gente tinha Batatais, Americana, Rio Claro, São Paulo e Barretos. Só tinham nesses lugares. E nessa época só funcionava o ginásio e tinha um governo estudantil. E eu comecei a participar desse governo estudantil. Então, tinha essa coisa da disputa, essa coisa da gente fazer política. Eu lembro que eu fui eleito deputado federal, sei lá, era deputado na época, e eu fui ser presidente da nossa Câmara, né?
E eu lembro que, na época, eu tive 21 votos e teve uma menina que teve 27, mas ela era muito bonita. Toda a escola, acho que queria namorar a menina, sabe? Essas coisas. Então, aí nasce essa coisa. Depois que aí o meu partido perdeu a eleição, aí ganhou outro partido a eleição. Aí esse que era oposição me chamou para organizar o DEF do ginásio, que era fazer os campeonatos, era bolar uma Olimpíada entre os vocacionais. Então, aí eu fui fazer isso. E essa coisa, ela veio crescendo, né? E aí, eu depois, quando eu comecei a ficar mais jovem, eu tinha uma irmã e tinha um cunhado que eram muito participativos. Inclusive, o meu cunhado, quando eu conversava com ele, falava, ele me deu para mim ler Princípios Fundamentais de Filosofia do Politizer. E aí eu comecei a me interessar mais. Esse meu cunhado era o Sérgio Aroca. E aí a minha irmã também, ela, inclusive agora ela andou fazendo a Comissão da Verdade, andou participando. E eu acho que isso tudo também vai fazendo parte, vai encorajando a gente para tomar atitudes. E eu fui fazer engenharia em São José dos Campos. E quando eu fui fazer engenharia em São José dos Campos, existia o ITA. Eu não fiz no ITA, eu fiz numa fundação, eu fiz engenharia civil. E o ITA tinha um poder muito grande, inclusive, quando a gente fazia jogos universitários, a gente brigava com o pessoal do time deles, eles mandavam a PA ir lá bater na gente, sabe? Então era uma coisa assim muito difícil. Aí tinha jornalzinho, de vez em quando eu escrevia, aí de vez em quando eles deixavam sair o que eu escrevia, aí existia uma censura grande. E aí depois que eu formei engenheiro, eu vim ser engenheiro do zoológico em São Paulo. E eu achei que eu tinha uma deficiência que eu tinha que resolver. Aí eu resolvi fazer geografia na USP. Aí meus amigos engenheiros perguntavam por quê, porque eu falava, porque eu preciso buscar uma coisa que a engenharia me deixou burro, que era entender das lutas sociais, das lutas de classe, entender como que a gente faz uma análise social da sociedade. E aí, então, eu fui fazer a geografia. E na geografia, eu fui aluno do Milton Santos, tinha um pessoal extremamente interessante, a bibliografia era uma coisa muito, muito valiosa, eu lia bastante. E eu já tinha, acho que 9 anos que eu era engenheiro quando eu entrei na geografia. Na verdade, quando eu entrei na geografia no primeiro ano, eu não sabia nem escrever direito, porque eu lembro que eu escrevia, tinha professor que ficava bravo do jeito que eu escrevia, assim, o meu português era alguma coisa, não funcionava como eles queriam, a ponto de quando eu estava acabando o curso, todo mundo adorava. Eu tive várias matérias que eu tinha de média final 10, então foi também um avanço nessa parte que a engenharia não liga, né? Deixa a gente a esmo. Então a geografia foi muito importante também. E depois eu acabei mudando para Ilhabela e eu vi que na Ilhabela essa coisa de ser de esquerda era muito difícil. E eu ainda ficou mais fácil de entender isso quando a gente resolveu fundar o PT. Anselmo, e você tem contato ainda com os antigos fundadores do PT? Seria possível a gente encontrar eles para a gente trazer um pouco da história de como eles fundaram o PT aqui? A própria Cláudia, que foi candidata, será que a gente conseguiríamos uma conversa? O problema da Cláudia é que a gente morava junto na época. E aí, quando a gente se separou, ela se desfiliou. E eu não quero fazer esse tipo de intervenção, mas eu acho que vocês podem fazer. O próprio hoje presidente, o Vicentinho, ele tinha uma relação muito forte com a Cláudia. A gente fazia muita política no Green Park, ele morava lá, ele era presidente da associação do Green Park. Então, eu acho que se vocês conversarem com ele, se vocês quiserem ir até a casa dela, eu acho que ela vai recebê-los com
Até com Ou, prazer, né? Eu não ou, sei. ou, ou talvez através do Vicentinho, né? Se você pudesse Isso. nos facilitar. Aí a gente, porque eu acho que é importante resgatar essa história. Porque você falou agora coisas muito importantes sobre como foi o processo de refundação do partido. Na verdade, o processo de refundação do partido já estava, digamos assim, na trilha, né, do comum denominador da política. Ou seja, Partido dos Trabalhadores, nasce em 80, no início da década de 80, a partir das lutas sociais. Então, o partido, e esse vai ser um tema que nós vamos conversar com o Genuíno, o partido era um partido originado nas lutas populares, ou seja, o partido tinha um conteúdo popular muito mais do que um partido, digamos assim, que visava a sua participação institucional no Congresso, ou enfim, ou nos poderes executivos. Paulatinamente, paulatinamente, o partido foi perdendo um pouco esse seu caráter popular, ainda que com muitos filiados, e foi passando a se institucionalizar e virar uma verdadeira federação de mandatos. Cada mandato, vocês conhecem, virou quase que um partido. Né? Você tem verdadeiros programas de mandato. Ah, não, o meu mandato é isso, o meu mandato é assim. Todo mundo se reúne em torno a um ideário e tal, mas os mandatos passaram a ter um peso específico e uma participação muito importante na vida política. E, paulatinamente, foram perdendo o seu caráter popular, o nosso partido. Hoje, nós Hoje, pretendemos recuperar esse caráter popular. então, Então, deixa eu te contar. Hoje, o partido é muito diferente de quando a gente refundou. A gente, quando refundou o partido, a gente, para eleições municipais, estaduais e federais do partido, para a escolha de seus presidentes, dos seus membros, da diretoria, da comissão ética, toda essa coisa que o PT fazia já no começo do ano 2000, de valorizar a mulher. Os outros partidos nunca tinham conversado disso. E o PT já estava fazendo isso. Então, na verdade, nessa época, eu aprendi muito na política com o PT. Aí, de um certo tempo para cá, o PT deixou de fazer essa escolha em nível nacional, em nível estadual, com a participação de todos os seus filiados que queriam participar desse processo. Então, o partido mudou muito. E eu acho que nessa mudança, ele perdeu muito o seu caráter participativo, do voluntariado, das pessoas que gostam de participar e se sintam prestigiadas na hora de falar quem vai comandar o nosso partido. Então, essas pessoas têm todos os direitos. Dentro do PT, ele é formado de correntes. Então, essas correntes, elas brigavam para poder participar da direção nacional, da direção estadual. Então, elas eram escolhidas de acordo com o número de votos que ela recebia nesse processo eleitoral. Então, o PT tinha todo um regramento para a eleição, quem podia participar, como é que era, como que o voto tinha que ter, você tinha uma hora certa para passar o resultado da eleição, para não ser manobrado. Se fosse o caso, se eles desconfiassem de que estava havendo qualquer manipulação, eles mandavam um representante para Ilhabela para ver o nosso processo eleitoral. Então, o PT perdeu essa coisa, ele passou a ser o que a gente chama assim, ele tem uma decisão que vem de cima para baixo. Ele antes não, ele era quem decidia era de baixo para cima, embora sempre um pouco essa coisa de ser manuseado, né, de ser bem tido como vamos alcançar o nosso benefício, que seriam os majoritários ganhando a eleição. Nós aqui na Ilhabela sempre ficamos um pouco alijados dessas tendências, né?
Então, isso também eu acho que, eu não sei se foi um erro, mas foi uma falta de percepção no sentido da gente receber mais incentivos do PT estadual e nacional. Então, a gente não era uma coisa de participar, tinha, por exemplo, tinha o Zé Dirceu com o pessoal que sempre comandou o partido, então ele hoje é construindo um Brasil novo, acho que é isso. Ele Isso. tinha. CNB, Construindo o Novo Brasil. Isso, Era a antiga articulação. isso. Então, a Isso. articulação do Zé Dirceu, ela comandava o partido. Então, tinha encontros de articulação, tinha encontros em que se decidia no Vale do Paraíba como que era, como que era. E também eu acho que essa coisa, nós ficamos meio falhos também por falta de orientação, porque o Vale do Paraíba, né, a nossa coordenadoria, ela também não se interessou em fazer com que a gente fosse mais atuante nessa participação interna. Então, ela só achava que, na hora da eleição, eles vinham aqui e falavam: ó, gente, nós estamos votando em tal fulano, mandavam uns e-mails, falavam alguma coisa, e a gente fazia a nossa escolha, né? Então, eu acho que o partido, ele não só a gente em Ilhabela, mas no Estado e na federação, ele se desarticulou muito em cima disso. Então, Só um Anselmo, minutinho. A gente tem aqui várias perguntas. Deixa eu soltar elas, porque praticamente são 3 perguntas que vão se inserir em uma só. Uma delas é: Anselmo, na sua opinião, quais as qualidades e características de um novo dos filiados que os filiados devem ter? Então, quais as características importantes para os nossos filiados? A gente tem uma pergunta interessante do Alex também. Seria como se desvencilhou das pessoas que usam os partidos de esquerda com o objetivo de conseguir emprego no governo do momento. Então, daquele assunto que você falou, que tinham pessoas que usavam o PT praticamente como trampolim. E a última pergunta do Josi Clay qual a sua opinião sobre a nossa coligação PT-PSOL, que foi da eleição e daqui para frente? Então, são 3 aí que dá para se transformar em uma só. Vou começar da primeira que você pergunta, do nosso militante, do nosso petista, né? Eu acho que Exato. o ideal é aquele petista que participa, que faz com que a gente tenha condição de implementar medidas em que existe mais gente participando. Então, por exemplo, se a gente fala assim, vamos fazer uma política, vamos conversar com o pessoal do Morro dos Mineiros, vamos conversar com o pessoal do Green Park, vamos conversar com o pessoal do Bexiga. Então, que se fosse criado núcleos e que essas pessoas fossem interessadas em participar e fizessem os cursos de formação que o partido oferece. Isso é uma coisa ótima, que o partido ainda continua. Ele continua dando condição para o filiado entender melhor o que acontece. Por exemplo, nisso daí nós temos hoje, dentro do partido, o Luciano Bottino, ele fez altos cursos. Ele é um cara que tem uma formação ótima sobre isso. E ele anda, ele colabora, mas ele anda desanimado. Então, a gente teria que fazer com que essa motivação acontecesse novamente. Então, isso é no sentido de um militante que fosse atuante. Agora, depois a segunda pergunta, esse pessoal que tentou fazer esse aproveitamento de estar no partido, de ser presidente do partido e querer fazer essa troca, quando a gente foi lá e conseguiu que essa pessoa perdesse um emprego, não fosse feito o que estava sendo feito, essa pessoa abandonou. Ela simplesmente, ela não, se bobear, ela fala mal de mim. Ela me vê como uma coisa ruim.
Então, essa coisa das pessoas que me vê coisa ruim são sempre as que foram defender seus interesses próprios. E eu nunca me afinei de ter as posições partidárias, de fazer a coisa como eu acho que deveria ser feita. Então, essa coisa, as pessoas, a hora que elas percebem que elas não estão tendo o êxito, elas se afastam. A terceira pergunta era qual? Qual da última eleição. Eu achei que a gente fez uma conquista muito interessante no sentido de unir a esquerda, porque tanto o PT como o PSOL, nós temos uma condição muito pequena de contribuição, de querer realizar as coisas. A gente queria ter o PCdoB, mas o PCdoB, por exemplo, é um exemplo de partido que é corrompido. Aqui na Ilhabela, ele quer trocar por emprego. Até tinha uma menina que foi candidata a vereadora, que falou que viria para o PT. A gente precisa correr atrás dela para trazer ela para o PT. Porque o partido ele deixou a sua identidade de lado. E aí a gente, com essa nosso projeto que nós fizemos de PT PSOL para Ilhabela, nós conseguimos fazer com que funcionasse um ideal em que a gente tenta buscar, cada um, quem sabe, fazendo um trabalho, mas que, no fundo, se objetiva no mesmo sentido, do mesmo jeito. Então, nós tivemos essa satisfação. Para mim foi uma satisfação, porque nós pudemos conviver com o pessoal do PSOL, nós conseguimos até entender que lá existem correntes que hoje são muito mais fortes do que na época que o PT lá de trás, que houve uma condição de querer fazer uma ruptura, de não deixar que as coisas acontecessem, mas teve um pessoal muito mais bravo, que bravo no sentido de trabalho, de eficiência, e fez com que as coisas acontecessem. Então, nós fomos para uma campanha conjunta, a gente conseguiu alinhar o discurso, conseguimos fazer as pessoas entenderem que nós estávamos fazendo um movimento de estarmos juntos, e até dentro do PT a gente recebia muito parabéns pela coisa que a gente estava conseguindo fazer dentro do PT de Ilhabela com o pessoal. Correto. Agora é o seguinte, como nós somos o Comitê Lula Livre, eu gostaria agora de uma pergunta do Guilhermo. A gente teve grandes avanços nesses dias, de praticamente 15 dias para cá, o Lula ressurgiu no cenário político fazendo uma revolução, né? E, bom, agora, só que os nossos... ainda existem grandes armadilhas para deixar o Lula inelegível. E, Guilherme, é com você. Primeiro eu queria dizer para vocês que o Lula está aqui, ó. Aí, parabéns, é isso aí. Ele está no coração da maioria do povo brasileiro, né? Não, e a situação curiosa. Sim, diga. Não, eu diria o seguinte, que hoje, quem quisesse me abraçar, vai abraçar o Lula. Claro, imagina. Então, veja só, mas aí vem uma situação curiosa que tem a ver com um pouco o que nós estamos debatendo a partir desta, digamos assim, deste passeio pela história da formação do PT aqui na ilha, né? Porque, veja só, logo que o Lula ganha a eleição, que o PT ganha a eleição, a primeira eleição presidencial, logo depois vamos passar por um processo de judicialização da política, quando caem sobre as lideranças
principais lideranças do partido as acusações do mensalão, conhecidas como mensalão. Né? Começa aí, se reinicia um lawfare, né? E com uma peculiaridade, desidratar o partido, sangrar o partido. O que se falava naquela época, principalmente no linguajar tucano, era nós precisamos sangrar o PT, porque eles percebiam que era muito difícil derrotar o partido. Então, a oposição ao governo Lula não conseguindo detonar o Lula, derrotar o Lula, né? Eles optaram por uma política de sangrar o PT, sangrar até a morte. Não conseguiram sangrar o PT, conseguimos reeleger o Lula e logo depois conseguimos eleger a Dilma e reeleger a Dilma. E aí eles precisavam ir além, né? de toda a criminalização do partido e criminalizaram a política de modo geral. Claro que havia elementos para poder criminalizar a política em atitudes como políticos tradicionais do PP, do Partido Popular, né? do antigo PFL, do DEM, e aí por diante. Né? Então, a política foi desmoralizada, e começaram a atacar o PT. Bom, um pouco para resumir, depois das resoluções do Supremo Tribunal Federal, nós vemos reemerger o Lula como o líder incontestável, reconhecido em todo o Brasil, e ainda como o líder injustiçado, ou seja, um mártir. Mas o PT ainda não se recupera do desgaste político ao qual foi submetido. De aí que nós, hoje, travamos uma luta muito, muito grande, não apenas pelo anula, STF, pelas anulações todas, né, como pela reconstrução do edifício da justiça. Porque criminalizar o PT, a tentativa de destruir o PT, precisou, por parte da oposição, precisou mergulhar na destruição do edifício da justiça. Independentemente de ser uma justiça que privilegia os grandes capitais, os bancos, a burguesia. Qualquer país precisa um edifício jurídico, uma segurança jurídica, um Estado de direito, onde o processo de justiça transite de modo a garantir as mínimas garantias de ampla defesa, coisa que não aconteceu. A justiça foi corrompida. Então, essa é uma grande batalha que nós estamos travando no Comitê Lula Livre, tanto em nível estadual quanto em nível nacional, e é uma batalha que é fundamental, não apenas para restituir os direitos do Lula, é para restituir os direitos e as garantias jurídicas para qualquer sujeito em território brasileiro. Porque sem essas garantias, não há segurança para proceder. É preciso uma instância jurídica, um corpo jurídico que possa garantir a vida normal no país, para que não fique nas mãos da justiça privatizada das milícias. Não é? Então, essa é uma batalha fundamental. Mas a outra batalha, e por isso que esta live é muito importante, a outra batalha é reconstruir o partido enquanto um partido popular, que independentemente das lutas internas entre as tendências, seja um partido que inspire as discussões, né, que devem nortear a vida de um país, que inspire, que seja o espírito do povo, que seja o anseio de uma pátria soberana, de uma pátria independente, de uma pátria que seja capaz de se construir a si própria. E
Para isso, nós precisamos construir novas lideranças, uma nova elite política, mas que ela tem que ter esse caráter popular. E para isso, a Fundação Perseu Abramo, né, está retomando o que pretende ser um trabalho de base, né, com a Nova Primavera, um programa denominado Nova Primavera de vivência, luta e organização. Né? Porque assim foi iniciada a construção do PT. A partir das vivências do povo que, em suas lutas, aprendeu a se organizar. E então, deste modo, a gente recuperar o caráter popular do partido. Isso que o Anselmo falava, de termos uma prática realmente democrática. Está um barulho grande, não sei o que é. É um barulho de microfone. Bom, ou seja, recuperar, Anselmo, a prática, que não é a prática de ver quem tem mais filiados, que foi a prática que prevaleceu e terminou desfigurando o partido. E essa é uma prática que desfigura todos os partidos de esquerda, de direita, do centro, de qualquer corrente. Né? Porque não é uma prática de filiar, uma prática clientelista que deve construir um partido que pretenda ser um partido que inspire o espírito brasileiro, que possa sintetizar o espírito e a ansiedade de um povo que queira ser soberano, entende? Então, um pouco esse aqui é o nosso propósito com essas lives e recomendar a todos os companheiros, independentemente das rusgas que a gente possa ter eventualmente, pelo que foi o governo Lula, ou então é Marielle ou é Lula livre. Não, não. É recuperar uma noção de justiça, uma noção mínima de justiça. E nós, internamente, enquanto partido, de construir um partido que seja efetivamente um partido reflexo das lutas populares. As lutas que nada mais são do que a aspiração a viver melhor. Diga. É isso mesmo. Eu queria só colocar mais um ponto, em que, revendo hoje uma entrevista do Paulo Henrique Amorim, que é um cara que faz falta, né? Ele estava dizendo, você disse do edifício da justiça que desabou, ele estava dizendo um pouco mais amplo que para prender uma pessoa, para prender o Lula, eles acabaram com o país. Eles destruíram a indústria pesada, destruíram o Odebrecht, destruíram Petrobras, destruíram a indústria naval. Então foi assim isso para prender uma pessoa. Uma pessoa. Anselmo, é com você. Eu acho que essa história que aconteceu, que fizeram, é porque eles perceberam que no voto ninguém tirava o PT do poder. Então, eles acharam um jeito de fazer acontecer a saída do PT e fizeram um golpe branco, né? Que foi o golpe que aconteceu no Congresso, mas com todo um amadurecimento em cima dessa questão da Lava Jato. Então, essa Lava Jato ela foi de maneira extremamente irresponsável. Ela acabou com a nossa indústria civil pesada. Tá vendo, eu estou falando e está sendo repetido o que eu falo aqui. Então, ela para se fazer com que o PT fosse alijado desse processo que havia acontecendo de reeleição, atrás de reeleição, uma administração em que a participação popular ia aumentando, ia se consolidando,
em que as pessoas de baixa renda iam conseguindo ter ganhos no sentido educacional, no sentido habitacional, no sentido de poder, aquela coisa de que andava de avião, aquela coisa que pegou muito, que eles exploraram muito, da empregada doméstica deixar de ser escrava, ela passou a ter os direitos, foi tudo coisas em que eles usaram para fazer uma classe média ter ódio do PT, no sentido que eles exploravam uma mão de obra e eles perderam esse jeito de explorar do jeito que eles faziam. Então, você vê que tudo está caminhando para que as coisas sejam até de maneira pior do que eram antes. Por quê? Porque eles querem endurecer para fazer essas conquistas acontecerem novamente. Então, que as pessoas tenham muita dificuldade de ter emprego, que as pessoas tenham muita dificuldade de ter os seus sonhos realizados. Então, eu até já postei outro dia, eu achei muito gozado, dizendo que a classe média que encontrava com a doméstica, com o jardineiro no aeroporto, agora passou a encontrar esse pessoal na rodoviária. Então, houve um declínio na nossa qualidade de vida, na nossa maneira de poder fazer as nossas expectativas acontecerem. Às vezes eu estou conversando assim com um pedreiro, eu estou querendo falar, mas nós temos que votar no PT na época de campanha. Ele fala assim, mas o PT nunca me deu nada, né? Então era uma coisa muito dura e eles falavam de uma maneira dura comigo. Aí eu falava, tá bom, então você presta atenção o que você consegue comprar com o seu salário hoje e o que você conseguia comprar no tempo em que o PT administrava o país, no tempo em que o Lula era presidente. É só você prestar atenção que deixar de trabalhar você não vai, mas você tem que fazer com que esse seu trabalho lhe dê mais conquistas. E você acha que as suas conquistas estão acontecendo agora ou aconteciam antes? Então, são exemplos, são coisas que o pessoal trabalhou para destruir. E eu acho que a função de quem queria destruir uma coisa que tinha muito êxito, tinha que jogar muito pesado. Então, você vê a Lava Jato foi uma participação da justiça no sentido da mentira. Houve coisas em que a Lava Jato se fundamentou que ela se tornou um grupo de miliciano, na verdade, para fazer com que o PT não pudesse ganhar mais uma eleição. Então, você vê que, para acontecer isso, teve que haver toda essa destruição. Mas, ao mesmo tempo que destruiu um mundo de emprego, destruiu um mundo de empresário. Então, ela jogou de um jeito muito duro com uma classe também dominante. O Brasil tinha empreiteiras que eram reconhecidas mundialmente. Hoje elas estão quebradas, não fazem mais nada. Isso tudo é devido a esse grupo de gente de Curitiba, né? O pessoal miliciano da justiça. É uma coisa maluca. Eles fizeram com que o reitor da universidade se matasse, porque começaram a falar que ele era ladrão. Então, você vê que a atuação dos caras era uma coisa muito intensificada. Eles tinham noção da dificuldade que eles tinham que enfrentar. E aí eles começaram a fazer uma coisa, e eu acho que no decorrer da coisa eles viram que não tinha como cabia a justiça ali, eles começaram a contar mentira, começaram a fazer fake news, eles conseguiram a fazer com que as pessoas fossem condenadas por suposição. Então, você vê que houve uma coisa organizada, no sentido de fazer o PT não pode... Oi. Anselmo, nós temos que... Isso que você está falando é preciso, é exatamente isso. Mas nós temos que dar uma denominação. Isso se chama destruição da justiça. A corrupção da justiça. Eles precisaram corromper a justiça. Isso, estou chamando a atenção para isso, porque assim, hoje, o STF parece que está percebendo
que é preciso restaurar a justiça, porque se não restaurar a justiça, vai virar uma terra de ninguém. Vai virar uma terra de ninguém. É o país das milícias. Vai se institucionalizar, certo? O caráter miliciano. Qualquer um vai poder fazer justiça por suas próprias mãos, o lixamento pode estar habilitado. Então, é muito perigoso e eles sabem isso. Então, nós temos que dar o nome e o sobrenome a esse fenômeno político e social que significou a destruição do edifício da justiça, a corrupção da justiça. E se você prestar atenção, hoje a nossa política com essa justiça injusta, ela está presente até aqui na Ilhabela. Você vê, nós temos hoje um prefeito eleito que descaradamente cansou de fazer pagamentos indevidos, reconhecido pela justiça, mas essa justiça, eu não sei por que ela se torna morosa, ou ela finge que é morosa para que as coisas não aconteçam. Então, nós passamos pela reintrodução novamente no cenário político de gente que não poderia nem ser candidato, não poderia nem estar governando. Então, você vê, por exemplo, aqui na Ilhabela, nós temos um prefeito que é sempre o prefeito que a obra dele é feita 2, 3 vezes. Se você passar ali na Gerson Pérez, naquele conjunto esportivo, está lá, a laje parece que vai cair, vai ser feita, acho que pela 3ª vez, ou 4ª, ou 5ª vez, obra numa obra que já foi feita. Se você entra aqui na Rua da Cocaia, aonde está sendo feita uma reurbanização, tem um rio ali que já foi feito, todo o escoramento dele, na época do Colucci, está sendo refeito, ele todo estava rachando, coisa tudo mal feita. Se você vai ver lá nessa restauração aqui da Cocaia, é uma obra de 14 milhões e tanto, que a primeira coisa que fizeram foi tirar o valor da obra, porque parece que eles têm vergonha. Eu não sei por quê, mas o valor da obra na placa, eles arrancaram. Então, eu não sei como que isso foi arrancado, por que foi arrancado, mas para mim ela passa muito mais como uma vergonha do valor, porque se houvesse uma coisa séria, ela seria reconstituída para mostrar o quanto está custando, tem que haver transparência. Ali, por exemplo, não está existindo, outro dia teve até um vereador que fez uma denúncia de que eles estão fazendo um serviço que foi contratado uma coisa, estão fazendo outra. E também existe uma lei nacional de mobilidade que faz com que a mãe com o carrinho de bebê, o cara da cadeira de roda, todo mundo consiga ter acesso, na calçada exista. Passem lá e vejam a maneira como está sendo feita. Essa lei da mobilidade não está sendo respeitada. E é uma obra que ela foi licitada no governo passado, e esse governo, quando tomou posse, ele parou todas as obras para ver se as coisas estavam certas ou se estavam erradas. Então, você vê, eu acho muito mais que tem outras coisas que precisavam ser acertadas para a obra continuar, porque as coisas erradas estão lá continuando do mesmo jeito. Então, o problema não é falar que a obra está errada, o problema foi fazer outro tipo de acerto, que eu não sei precisar bem o que foi, mas houve acerto, houve. Então, nós passamos aqui por uma coisa que começa no município, passa pelo Estado, passa pela federação, e é uma coisa que cada vez vai ficando mais clara, e parece que o povo está fazendo questão de aceitar isso. Porque você vê na Ilhabela... Ricardo, tem uma companheira, Alana Coelho do Carmo, que fez uma pergunta que eu considero chave e fundamental, né? E talvez seria importante, que tem a ver também com o que o Anselmo está falando, né? Para poder conversar. Ela é uma questão chave, né, Anselmo? Se refere, pergunta a Alana, a militância petista está preparada para atrair a juventude
para o partido em Ilhabela? Eu acho assim, fundamental a pergunta. Fala, Ricardo. Você está mudo, Ricardo. O Ricardo está mudo. Ricardo, está mudo. Abre o microfone. Oh, perdão. Antes de você responder essa pergunta, Guilherme, a gente está batendo 1 hora de live. Aí eu queria que o Guilherme respondesse essa pergunta, fizesse as considerações finais e as considerações finais do Anselmo também. E especialmente para você, Anselmo, eu gostaria do teu sentimento como petista e nas considerações finais e a tua esperança, como é que a gente vai andar a partir de agora. Guilherme, é com você e depois o final com o Anselmo. Então, veja só, Alana, e sei lá, para todos os companheiros, eu penso que nós temos o partido, né, tem uma história que nos permite dizer que nós temos elementos para poder atrair a juventude. O Partido dos Trabalhadores mostrou, tanto para os brasileiros quanto para o mundo, que o Brasil é um país magnífico, um país que não apenas foi respeitado durante a presidência do governo Lula, mas foi um país que cresceu desde o ponto de vista da ciência e da tecnologia, que cresceu, por exemplo, a Petrobras, ela hoje, já não mais, mas durante o governo Lula, chegou a ser a empresa mais avançada em tecnologia para a prospecção de petróleo em águas profundas. Nós passamos a dominar a tecnologia para a otimização do urânio para efeito de produção de energia segura e sem perigos para o meio ambiente. Nós temos, assim, na indústria naval, na engenharia mecânica, a Embraer se tornou uma das poucas empresas produtoras de aeronaves do mundo, né? Então, nós, além disso, certo, nós temos uma cultura que é das mais ricas, mas ensinaram a classe média a desprezar o Brasil. Era comum ouvir, durante o período da Lava Jato, que o Brasil era uma porcaria. A classe média queria ir embora do Brasil. A referência para essa classe média, certo? Era Europa, Estados Unidos. Mas eu digo assim, não era para a classe média. Era para alguns da classe média iludidos com o discurso liberal. Mas agora, com a pandemia, voltou no mundo todo a observância de que os países devem preservar a sua soberania e devem lutar por sua soberania. Inclusive, no campo da esquerda, muita gente falava que nós não tínhamos que colocar mais a questão nacional. Mas agora a questão nacional voltou com força no mundo todo. Porque se nós não somos capazes de unificar o nosso povo, se nós não formos capazes de ter orgulho da nossa gente, se nós não somos capazes de confiar na capacidade do brasileiro construir a inteligência que pode levar ao bom viver, então a gente não merece país nenhum para viver. Não merece uma sociedade para viver. Nós não somos a favor de uma sociedade se a gente abraça somente os postulados liberais. A liberdade individual, ela só se realiza no coletivo. A liberdade individual, ela não existe sem a sociedade. A liberdade individual, ela se realiza na sociedade. Se nós destruirmos a sociedade, como os especuladores do capital financeiro fizeram, como os milicianos da justiça fizeram, se nós destruirmos os valores elementares que unificam as pessoas, a solidariedade, a fraternidade, não sobra nada. Sobra a barbárie, como falava a Rosa Luxemburgo.
Né? Então, o que nós temos para a juventude? Para a juventude, o PT assinala um país que tem orgulho da sua gente, um país que tem como símbolo de líder um homem que saiu lá do sertão de Pernambuco e se transformou em um estadista, como não teve o Brasil até os dias de hoje. Nem os intelectuais, como tipo Fernando Henrique Cardoso ou outros, chegam perto da estatura do líder do povo brasileiro, respeitado no mundo, admirado no mundo todo. Mas ele é admirado, Alana, porque ele é a expressão da cultura brasileira, da qual nós temos que nos orgulhar. Hoje, a mídia, a serviço da especulação financeira e das grandes corporações, não escondem os nossos poetas, os nossos compositores. Mas você procure lá na Rádio Brasil Atual, procure lá no 247, procure lá na própria Fundação Perseu Abramo, e você vai encontrar os nossos compositores, os nossos artistas, aqueles que engalanam a vida do nosso povo, aqueles que projetam a vida do nosso povo, a cultura do nosso povo. Quando a Globo fez isso com aquelas novelas épicas, né, que se tornaram famosas no mundo todo, a Globo nada mais fazia do que projetar a riqueza da nossa cultura. Brasil é um extrato, é uma amostra do que há de melhor na cultura latino-americana. Eu te falo vindo de um país irmão, vizinho, né? Mas que reconhece que o colorido e a beleza que você vê, certo? Nas mais diversas regiões do Brasil é inigualável no mundo. E dessa cultura, brota a inteligência que foi capaz de tornar a Petrobras líder mundial em prospecção de petróleo, foi capaz de parir um Nicoleles, um neurocirurgião. Que orgulho! E nós, essa classe média rasteira, neoliberal, repudia o Nicoleles, repudia esses grandes homens e mulheres que fazem a grandeza do Brasil. Certo? Por isso que eles são negacionistas. Eles carregam a bandeira brasileira, mas eles não são dignos para carregar a bandeira brasileira. Nós somos dignos de carregar a bandeira brasileira porque ela representa a nossa cultura. Inclusive, nós vamos mudar aquilo que está escrito na bandeira brasileira. Nós temos esse compromisso histórico com o povo brasileiro, certo? Nós devemos defender esta pátria, certo? Porque ela é rica, é amorosa e é solidária. Por isso, eu acho que o PT tem os elementos para atrair não só a juventude, para reconstruir o país, para voltar a unir a maioria do povo contra essa farsa midiática que vem destruindo o Brasil sistematicamente. Por isso, inclusive, nós temos um movimento sem terra, que é um orgulho de homens e mulheres que lutam neste país, certo? Nós, no movimento, dizemos, porque nos apoiamos na cultura do nosso povo, temos certeza que venceremos. E vamos lutar até a vitória sempre, como falava o comandante Ernesto Che Guevara, que é também um dos nossos heróis. Anselmo, desculpem, mas essa resposta precisa ser dada para a juventude, porque ela nos mantém jovens, inclusive. Muito bom, Guilherme, muito bom. É isso mesmo. Infelizmente, a gente está quase terminando. Anselmo, é com você. A gente gostaria de saber também do seu sentimento, de todo o que é ser o petista. É isso aí. Primeiramente, eu acho que
ser petista é alguém que entendeu um pouco da política, entende um pouco do que é ser egoísta e se pôr contra esse egoísmo, que é um egoísmo que faz um trabalho reverter a poucos, né? Então, eu acho que ser petista é você gostar das pessoas, você gostar que as pessoas têm o direito à educação, à saúde, à moradia, que têm o direito à participação no consumo, né? Porque o consumo também ele tem dois lados. Um lado que ele seria tido como uma coisa meio esquisita, né? Você consumindo, você está fazendo um apadrinhamento econômico muito maior da população, então teria que estar ligado a um consumo mais consciente, mais participativo, que fizesse com que as pessoas entendessem que consumir os produtos orgânicos, os produtos que têm uma participação muito mais efetiva de uma mão de obra que está tentando fazer as coisas acontecerem para elas sobreviver. E eu acho que dentro do nosso PT, né, fazer ele crescer, ter participação da juventude, nós teríamos que entender que quem vai fazer o incentivo a essa, a essa, a essa participação da juventude no nosso PT vamos ser nós, os mais velhos, e os que estão há mais tempo no partido, primeiro mostrando que existe a oportunidade da participação efetiva, que ele não terá nenhuma discriminação, ele será aceito de uma igualdade, né? Até com quem já está há mais tempo fazendo política, que ele não tenha nenhum desprivilégio, que todos os privilégios que a gente vai trabalhar, que seriam os privilégios de fazer com que haja um entendimento na população dessa coisa de vencermos esse egoísmo, de fazer com que as pessoas entendam a nossa participação política. Então, eu creio que os maiores responsáveis por trazer essa juventude somos nós. E aí a gente tem que se colocar de uma maneira aberta, e eu acho que a maior dificuldade que nós temos é ter um pouco de condição de fazer que esse jovem nos ouça, que esse jovem sentem com a gente, ouçam um pouco a gente, que aí a gente pode indicar um modo de participação efetiva na política e que ele se entenda como um agente político totalmente fora de vamos chamar assim, fora de um cabresto, que ele tenha as suas opiniões, que ele receba a sua formação política e que ele consiga fazer com que essas coisas lhe deem uma clareza e que ele possa também conversar com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas até mais jovens que ele, de uma maneira clara, passando essa clareza, que eu acho que a gente faz uma política em que a gente não engana ninguém. Então, isso seria a coisa mais eficiente da gente fazer um trabalho com o jovem. A gente ser honesto, primeiro momento, com a gente e também ser honesto com quem nos procura, com quem tem vontade de participar. Então, eu acho que essa maneira de encontrar o jovem é que a gente tem que encontrar. E a gente encontrando isso, eu acho que a gente pode passar só coisas boas, né? E quando a gente passa coisas boas, passam aquela vontade que nós temos de um mundo, que o mundo pode ser outro, que o mundo pode ser melhor, todo mundo aceita com muita clareza e entende. E acho que a política é o maior
vamos dizer, o maior caminho que a gente pode encontrar para mudar o mundo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram a gente. Da minha parte, eu digo que é uma honra pertencer ao PT. É uma honra estar do lado do Anselmo, do lado do Guilherme. Eu agradeço muito para vocês e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.